Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao espetáculo de Natal da Hillsong Hillsong Portugal! Muito bom dia a todos, bem-vindos a esta Joana, que promete ser uma manhã absolutamente memorável. a expectativa está em alta. O que nós podemos dizer para não desvendar muito, Francisco? Podemos dizer que vai ter muitas surpresas, vai ter elementos criativos de bradar aos céus, vai ter música, vai ter dança, vai ter vídeos. É absolutamente tocante e inesquecível. E este ano nós temos um tema muito especial para o espetáculo de Natal. Queres partilhar um bocadinho connosco? Exatamente, nós este ano gostávamos que abrissem o vosso coração e estivessem atentos para a história que vamos contar, mas o resumo dessa história é que há um Deus no céu, que é o Criador do universo, o Criador de tudo no cosmos, o Criador da humanidade, dos céus e da terra, majestoso, grandioso, um Deus de grandeza, um Deus infinito, omnipotente, omnisciente e omnipresente. E que ao mesmo tempo é um Deus que decidiu vir à terra como homem, como um bebê, como uma semente, com o propósito de ter um relacionamento comigo e contigo. O Deus do universo é ao mesmo tempo um Deus pessoal, um Deus connosco. Emanuel, Deus conosco. É hoje sobre este Deus que nós vamos falar, refletir e pedimos que desde já, sejas tu um habitual ou visita, que abras o teu coração para aquilo que este espetáculo pode fazer na tua e na minha vida. E antes de nós começarmos, será que podemos dar uma salva de palmas desde já a toda a equipa de voluntários, técnicos, vocalistas, bailarinos, que durante meses se esforçaram para vos apresentar um espetáculo de excelência. Então, sem mais demoras, Francisco, Sem mais demoras, convosco, o espetáculo de Natal da Hillsong Portugal!
ousa acredita que o amor sincero nos deu nova vida. Sem espaço para um rei, sem cerimónia ou celebração, da pequena vila ninguém o esperou. Esta é a história da glória que vem. Ouves o clamor das orações, vês o romper dos altos céus, quando a terra ao céu desceu. Oh, como o mundo então mudou. Deus é conosco. No mero instante, o corpo quebrado e foi consumado. Começou no céu a cerimónia e a celebração. Silêncio na terra se torna em louvor e conta a história da vitória e glória. Sentes o novo palpitar, vês a maré que chegar. O que está por vir mudado foi, o mundo mesmo não será. Deus é conosco. Deus conosco. Deus é conosco. Ousa acredita que um amor sincero nos deu nova vida. Sentes a esperança chegar, consegues ouvir o ecoar. Junta-te ao coro a cantar, para sempre o amor irá reinar. Deus é conosco. Ouve e vê, Deus conosco. No início, criou Deus os céus e a terra e disse: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. As estrelas nasceram para o adorar. As montanhas ergueram-se para o louvar. Os oceanos rugem para o glorificar. O vento sopra para o honrar. O fogo arde para o exaltar. Os seus planos eram de prosperidade e o seu desejo era de habitar com a humanidade que tinha criado. Deus no início, na criação,
antes de o tempo existir. Ao nada falaste e da escuridão luz veio o mundo abrir. E ao teu falar, galáxias incontáveis a surgir, planetas se formaram ao te ouvir. Se as estrelas te exaltam, eu farei. No que fazes vejo o teu coração. Cada estrela um sinal do teu perdão. E se a criação te adora, eu farei. Sim, farei. Deus de promessas, não falas em vão, a tua voz tem poder. E quando tu falas, tudo no mundo segue o som da tua voz. E ao teu falar, criaturas incontáveis a surgir, crescendo e seguindo teu querer. E se neles se revelas, eu farei. No que dizes vejo o teu coração. Em cada célula tua graça, Deus. E se a criação te segue, eu farei. Sim, farei. Sim, farei. Se as estrelas te adoram, eu farei. Se os montes se entregam, eu farei. Se os mares te engrandecem, eu farei. E se tudo existe para te exaltar, eu farei. Se o vento te obedece, eu farei. Se por ti as pedras clamam, eu farei. Se o meu louvor atende ti ficar, 1.000.000 de vezes sei de te Tu és quem salva, vieste até mim no meu orgulho e pecado. E ali no Calvário, a luz deste mundo deixada na cruz pra morrer. E ao teu falar, milhões
milhões de falhas deixam de existir. Onde tu morreste é onde renasci. Se a morte derrotaste, eu farei. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tua mão. Se escolhesse entregar-te, eu farei. Vejo teu amor em cada filho teu. Precioso salvo no teu sangue, Deus. Se por eles deste a vida, eu farei. Sei que o farias uma e outra vez. Tua graça não se pode entender. A ninguém, Jesus, tu deixarás para trás. Plano perfeito e completo, Deus o tornou real. Do bom ao muito bom, nada havia igual. O muito bom trouxe a escolha veio com o se. A tentação falou mais alto do querer saber em vez de aquilo que ele disse, o que foi ouvido, apenas uma condição. A escolha foi feita, o pecado entra e surge a separação. Terra, e a promessa que o futuro iria ser de outra maneira. Essa promessa foi cumprida e Deus manteve-se fiel. Mas na soberba e pela fama nós quisemos Babel. What? Recomeça outra vez, de volta aos porquês e a insensatez. Por orgulho, tamanho ego, perde-se a lucidez. Querer o controle, deixa nos cegos. O tempo todo voltas e voltas. Distância feita de pontas soltas. Queremos a loucura, vivemos da procura. A dúvida que nasce com revolta, a fé que há em nós quase se esgota. Vivemos da procura, vivemos uma nação prometida, incontável como as estrelas. O resgate do Egito, grande fim, interesse em celas, bezerros de ouro, rebelde a seca, o que era agora e já. Não chegam maná, eles olham para trás com fome do que o Egito lhes dá. Eis, 40 anos em loop, finalmente puderam entrar, mas nem o profeta que os libertou. Canaã, pode pisar, cai em juízo, levantam-se reis, o reino divide-se em dois. Levados cativos por serem fiéis, o silêncio dá-se apoio. Sem direção,
Pelos milénios da história, Deus ouviu o gemido da terra, o sofrimento como se um mundo estivesse em dores de parto. Os patriarcas, reis, juízes e profetas todos morreram. Os embaixadores do céu calaram-se. A revelação que iluminava o caminho ficou em silêncio. A nuvem e o pilar de fogo eram apenas histórias do passado. Quando a luz se apaga, as trevas pairam sobre o abismo. A vida definha, o futuro entristece. O deserto tornou-se o ruído de 400 anos de silêncio. Mas o silêncio ensurdecedor do divino anunciava algo nunca antes ouvido. Can't express how our Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has When I think upon Jesus, the King of all days, I can't help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I'll lift your name high. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are gone. For the Savior of heaven has Now I look back in reverence to that holy night, for the God of the heavens had us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice in His name. Oh, Emmanuel with us always, and forever His kingdom will reign.
vinde, oh vinde, com alegres cantos, sigamos à estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da glória. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos Cristo, Senhor. Coros celestes, plenos de harmonia, univos aos povos, cantai com fervor. Glória a Deus, glória nas alturas. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos Cristo, Senhor. Te adoramos, Senhor. Cantamos aleluia. Altos louvores, glória a Deus, rendemos por Cristo que ao mundo desceu na Adonai. Oh, para sempre temos Deus conosco. Oh, vinde, adoremos. Sim, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos Cristo, Senhor. Só tu és Senhor, Rei dos reis, príncipe da paz, nosso Deus, reinarás para sempre. Oh, vinde, povos fiéis, vinde, adoremos. Oh, cantai, aleluia, e adoremos ao Rei. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, vinde, adoremos. Oh, cantai, aleluia, vinde, adoremos. Só Ele é digno, só Ele é santo, Rei dos reis. Jesus, tu és o Rei. Como é bom louvar-te, trazer o sacrifício que é teu. Quem perdoar tu foi, jamais irá esquecer. O louvor não vai conter.
porque não há outro sentado à direita do Pai. A prova está em ti, escolheste de crescer para a graça eu receber. Rei Jesus, Rei Jesus, Rei Jesus, teus olhos trazem fogo, escrito em ti um nome maior, o nosso defensor, o Cristo Redentor, Cordeiro que morreu. Vais findar a batalha e na eternidade és vencedor. Na terra e no céu, louvor se ergue em ti, num glorioso Rei Jesus, Rei Jesus, Rei Rei Jesus, te damos glória, te damos honra, te damos glória, te damos honra.
Uau, Joana, que espetáculo de Natal! Absolutamente inacreditável. Quem é que está a gostar até agora do espetáculo de Natal? Esta é apenas a primeira fantástico, parte, é está só a a ser primeira fantástico. parte do nosso espetáculo. Nós Ainda ainda não não acabou. acabámos, ok? Ainda não Ainda há acabámos. muito espetáculo à nossa frente. Ainda há muito espetáculo à muitas nossa surpresas. frente. É verdade, é verdade. Mas de tudo o que tu viste até agora, de todas as apresentações até agora, qual é que foi assim a que é a tua preferida, a que falou mais contigo? Eu gosto muito de todas, nós estávamos ali no backstage, eu gosto muito da Mariana, gosto muito aqui da Vicky a cantar, mas uma das que eu mais gosto, não sei se vocês partilham comigo, é esta música, este coral incrível, que nos faz parecer que nós estamos ali já a cantar perante Jesus, com todos os anjos, incrível, que momento fantástico. E para ti, Francisco? Fantástico. Eu adorei o Edu a cantar o So So Alive, Alive, foi as luzes incrível. assim a meia Foi luz, lindo, meia foi casa, muito bonito. e nós declararmos realmente que Deus criou o universo. Eu É adorei verdade. esse momento, foi fantástico. É verdade. Espero que vocês também tenham adorado todos os momentos. Enquanto vocês tomam novamente os vossos lugares, nós vamos agora fazer algo que fazemos em todas as reuniões e que faz parte do nosso louvor e adoração a Deus, que são os nossos dízimos e ofertas. Então deixa-me dizer desde já, se tu estás connosco e é a tua primeira vez, não te sintas de nada impulsionado a dar ou obrigado a dar. Isto é para quem é da casa, ok? Nós fazemos isto com gosto, com amor. Então se és da casa, este é o teu momento, mas também estás connosco e gostavas de dar, também és muito bem-vindo. As formas de contribuir vão estar atrás de mim aqui no ecrã e nós também vamos ter os cestos a passar nas filas para que tu possas contribuir em monetário. E com vocês nesta manhã eu gostava de partilhar um versículo que se encontra em Mateus 12:11 e fala sobre a chegada dos reis magos até à presença de Jesus. E diz assim em Mateus 2:11: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E sabem, esta semana nós estávamos a contar a história do Natal às nossas filhas e a nossa filha mais velha já sabe os presentes de cor. Ela disse: sim, mamãe, foi ouro, incenso e prata. Não, filha, mirra. Ouro, incenso e velas. Também não é isso, filha. Mas ela estava a aprender e uma das coisas que ela disse eu achei tão interessante. Ela disse: bem, eu não sei bem o que foi, mas eles deram o melhor que tinham. Eu disse: exatamente, Matilde, que inteligente. Mas é mesmo isso. E eu hoje gostava de te inspirar com este versículo para te dizer que, eu não sei se tu vais trazer ouro, ou incenso, ou mirra. Nos dias de hoje não sei o que é que isso pode significar para ti, para mim. O que importa não é o que tu trazes, mas é como tu trazes. Eles trouxeram o seu melhor para adorar Jesus. E hoje, igreja, eu gostava de nos convidar a trazermos o nosso melhor para adorarmos Jesus, o nosso Rei e o nosso Senhor. Então, enquanto os cestos passam, sente-te livre para ofertar enquanto nós falamos um bocadinho sobre aquilo que vai acontecer na vida da nossa igreja. Exatamente. Joana, a nossa Diz-me. igreja não para. Nunca para. Nós queremos sempre criar oportunidades para que as pessoas possam conhecer Jesus, É ter um verdade. encontro com Exatamente. Ele. E dezembro foi um mês absolutamente fantástico. Incrível. Mas não ficou por aqui. Exatamente. E no dia 1 de janeiro, que também é domingo, nós vamos começar o ano da melhor forma. E no dia 1 de janeiro vamos ter 2 reuniões aqui na Lispolis, uma às 11h30 e outra às 5h30. E nós acreditamos, enquanto igreja, que a melhor forma de começar o ano é colocar Jesus no centro e no princípio. Então quem é que sabe colocar Jesus no centro e no princípio? Amém. É uma excelente ideia para tudo Yeah. na nossa vida. Então no dia 1 de janeiro vamos ter aqui reuniões, vão ser fantásticas, vamos ter ceia. A primeira ceia do ano é sempre especial. Yeah. Vamos partilhar algumas histórias do que Deus fez na vida de pessoas da nossa igreja em 2022 e olhar para a frente e pedir a Deus com expectativa o seu favor, a sua bênção. Então vai ser fantástico. 11h30 e 5h30, 17h30, absolutamente imperdível para todas as pessoas que chamam Hillsong a sua casa. Exatamente. E agora nós vamos ter um momento muito especial da nossa reunião. Então eu pedi a todos que ficassem de pé e nós vamos dar uma salva de palmas ao nosso querido Ruben Barradas, que vai trazer a palavra de Deus nesta manhã. Então vamos aplaudir em antecipação por o que Deus vai fazer. E antes de o Ruben entrar e partilhar a palavra, nós gostávamos de vos motivar, igreja, a adorarmos juntos com a banda com este tema e que tu possas nesta manhã levantar os teus braços e permitir que o Espírito Santo também trabalhe na tua vida enquanto toda a igreja adora com esta música. Pode ser? Vamos lá, banda.
santo, é digno, é o nome acima de todo nome. Será que podemos tirar 30 segundos do nosso domingo para o aplaudir, para dar um grande júbilo? Vamos lá, da última fila à primeira, aqui no palco, vamos lá, cor, vamos lá, vamos lá. Porque Ele é digno, e é santo, e é justo, e é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E porque nesta época nós celebramos que há uma nova esperança para o mundo, há um novo começo para o mundo, há um começo baseado no nome que é sobre todo nome, no Filho de Deus. Há esperança, há cura, há transformação. Amém, igreja? Amém. Vocês estão contentes por estar aqui neste lugar, nesta manhã? Que fantástico espetáculo que nós pudemos ver até agora. Eu acho que a nossa equipa merece uma enorme salva de palmas. Os que estão aqui em cima, os que estão lá atrás e toda a gente que está nos bastidores. Sabe, aquilo que nós acabamos de cantar é uma expressão que está um pouco, diria que em desuso, mas é uma expressão da maior importância. Santo significa ser escolhido, separado para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Tem vários significados, mas este é o mais comum. E quando nós estamos a dizer isto ao nosso Senhor Jesus, nós estamos a declarar alguma coisa poderosa, porque é por causa de Ele ser santo que nós hoje aqui estamos. É por causa da sua ausência de falha, de pecado, de mácula e de uma forma tão generosa, Ele nos ter sido entregue desta forma, Ele se ter entregado desta forma, que nós podemos estar aqui. E esta expressão é tão importante que em vários sítios, nomeadamente em Isaías, e nós já vamos ler uma passagem de Isaías, mas em Isaías e depois no final da Bíblia em Apocalipse, a palavra de Deus nos diz que esta é a frase que é cantada de uma forma ininterrupta no céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque é a santidade dEle, é o facto de Ele se ter escolhido na sua ausência de erro, se ter entregado, ter escolhido se entregar, que faz com que nós estejamos aqui hoje. E deixa-me dizer-te, essa é a nossa esperança. Não é o nome da igreja, não é o nome do país, não é a prosperidade económica, tudo isso são coisas que nós damos graças a Deus. Não é a liberdade que nós temos política ou social, e por tudo isso nós damos graças a Deus. Claro que sim, não me entendam mal, mas aquela que é a nossa esperança está baseada neste nome: Jesus. E eu hoje vou falar, enquanto vocês podem ficar sentados, eu vou tomar apenas algum do vosso tempo, sobre a dádiva que nos foi dada. A dádiva que nos foi dada. E gostava de começar por ler a Isaías no capítulo 9, no versículo 6. E estas palavras que eu vos vou ler têm mais ou menos 2700 anos. Significa que elas foram escritas 700 anos, aproximadamente, antes daquilo que nós celebramos nesta época, ou seja, do nascimento de Jesus. E o profeta Isaías, aliás, todo o livro de Isaías, que é, já agora, de um ponto de vista poético e de escrita, lindíssimo, mas todo o livro, praticamente, de Isaías é uma predição daquilo que Jesus haveria de ser e do facto de que Ele estaria para vir. E neste versículo 6 do capítulo 9, o que o profeta Isaías nos diz é exatamente uma predição. Ele diz-nos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, que significa a autoridade, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Numa passagem que me parece, na minha opinião, está intimamente ligada com esta, Jesus, ele próprio, mais de 700 anos depois, passeava determinado dia com um doutor da lei chamado Nicodemos. Um doutor da lei que, perante aquilo que ele tinha ouvido falar sobre Jesus, se maravilhou e quis fazer algumas perguntas pessoalmente a Jesus. E o capítulo 3 do livro de João, do Evangelho de João, é absolutamente extraordinário, mas há um versículo que claramente
se destaca e é quase que unanimemente considerado como central, não só nos Evangelhos, mas na Bíblia, porque resume em poucas palavras aquilo que nós celebramos em Jesus. E isto é Jesus a dizer, são palavras do próprio Jesus. Quando em João 3,16, falando para Nicodemos e explicando a Nicodemos, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, que significa não morra, mas tenha a vida eterna. E hoje gostava de falar sobre esta dádiva. Deixa-me contar-vos uma história que provavelmente já qualquer um de vocês passou alguns na vossa vida. Há um pouco mais de 7 anos, eu na altura andava muito de bicicleta e tinha uma bicicleta com a qual fazia muitos quilómetros, fazia literalmente centenas de quilómetros todos os anos. E um dia a garagem da casa onde eu e a minha esposa, a Sara, habitávamos na época, a garagem foi assaltada e roubaram-me a bicicleta. E o nosso filho mais velho, Josué, estava prestes a nascer. Faltavam semanas, poucas semanas. Não tenho ao certo não tenho precisado esse tempo, mas faltavam poucas semanas. E naquela altura eu olhei para aquilo, fizemos algumas contas ao dinheiro que tínhamos na conta bancária e a conclusão triste a que chegámos na época foi, olha, não dá para comprar uma bicicleta nova agora. Eu fazia uma média de 500 a 600 km por mês de bicicleta. E fiquei entristecido, obviamente, bem, lá se foi a minha bicicleta. Até que poucas semanas depois de ter ficado sem bicicleta, alguns amigos meus, muitos deles aqui da igreja, se juntaram e numa noite ofereceram-me um cheque, aqueles cheques prenda, aqueles vales, de uma quantia elevada e deram-me e disseram-me, olha Ruben, nós sabemos que a tua bicicleta foi roubada. E percebemos que vocês não tinham essa possibilidade agora. Olha, está aqui para te abençoar e para te ajudar a comprar uma bicicleta nova. E o valor que eles me deram dava a comprar uma bicicleta bastante melhor do que aquela que eu tinha. E eu fiquei, vou-vos confessar, constrangido. E se calhar tu estás aqui hoje, provavelmente já estiveste na mesma situação. Nós aqui até usamos algumas frases, não é? Quando nos dão uma prenda, não era preciso. Porquê? Ficamos constrangidos às vezes quando nos dão uma coisa, porque temos noção que é valiosa, que a pessoa fez um esforço para nos dar isso. E hoje, isso não tem mal nenhum. Eu hoje, por exemplo, fico constrangido muitas vezes com prendas que dão aos meus filhos. Ainda o meu filho Josué, que agora fez 7 anos em novembro, neste aniversário dele, uma prenda tão valiosa que eu e a minha mulher ficámos constrangidos com a prenda e dissemos aquelas frases típicas do mas porquê? Não era preciso, não tinhas mais nada onde gastar o dinheiro, por amor de Deus. Sabem uma coisa? Quando nós falamos de Jesus e se nós tivermos uma compreensão, e eu acredito que nós precisamos, dentro daquilo que é humanamente possível, nós devemos procurar compreender o tamanho do amor de Deus na pessoa de Jesus. Deixem-me dizer-vos uma coisa, não tem mal nenhum e é até um sinal de alguma maturidade. Nós nos sentimos constrangidos quando confrontados com o facto de que alguém deu o seu filho em sacrifício por nós, no caso de Deus, e que alguém se deu a si próprio, no caso de Jesus, para que nós hoje pudéssemos ter liberdade. Sabem, este constrangimento é uma noção que nós temos noção, é o significado que nós temos noção do valor daquilo que nos está a ser oferecido, que nós temos até algum bom senso, às vezes até alguma educação. E quando nós temos, e é isso que eu gostaria de hoje, nos alguns minutos vou estar aqui com vocês, de juntos conseguirmos encontrar exatamente o lugar onde nós temos uma noção do quão grande é a dádiva que nós estamos a celebrar nesta época do ano. É claro que nós, enquanto igreja, já celebramos durante todo o ano. Sim, mas o Natal é um momento onde nós, de uma forma ainda mais forte, às vezes até emocional, celebramos. Claro, muitos de nós encontramos formas de celebrar que não têm mal nenhum. Juntamos-nos com família, no caso daqueles que podem ter a sua família ao pé. Juntamos às vezes com amigos. Celebramos com a igreja, como tu estás a fazer aqui hoje. Tiramos muitas formas de o fazer, mas a verdade é que aquilo que nós estamos a fazer é uma celebração, seja com a família, seja com os amigos, é uma celebração da vinda ao mundo de Jesus. E essa é a razão pela qual nós celebramos nesta temporada. E celebramos esta dádiva que nos é dada. Porque isto
que acontece todos os dias 25 ou no 24, quando nos juntamos alguns na noite de consoada, é a celebração de uma dádiva. E João 3,16 explica-nos um pouco o tamanho desta dádiva. Há 4 coisas em João 3,16. Eu ainda há poucas semanas pregava neste mesmo púlpito e decompus um pouco desta passagem e decompus estas 4 coisas. Em primeiro lugar, há uma razão. Há o ponto de partida, a razão por que tudo aconteceu, aquilo que chamamos a premissa. E a premissa é simples, porque Deus amou o mundo. Essa é a razão. É isso que está na gênese de tudo. Mas uma razão sem uma ação não vale de nada. E por isso é que logo a seguir no mesmo versículo nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma ação, deu o seu único filho. E isso dá tronco, dá corpo à tal razão. Deus não apenas amou o mundo de uma forma, de uma forma que nós não podemos ver. Deus amou o mundo de uma forma que Ele deu o seu filho. Tornou isso prático. Mas depois, João 3,16 dá-nos 2 coisas. Dá-nos a seguir aquilo que eu chamo uma variável. Porque a seguir aquilo que o próprio Jesus diz é para que todo aquele que nele crê. E porquê é que isto é uma variável? Porque isto significa que vamos colocar aqui 2 tipos. Para que todos aqueles que nele crerem, significa que há um outro grupo para aqueles que não crerem. E aquilo que eu acho absolutamente extraordinário aqui é que apesar de Deus ter dado o que de melhor tinha, e vamos ser francos, nós às vezes, quando damos alguma coisa, por exemplo, com os meus filhos, quando dou alguma coisa, eu quero-me certificar que eu estou a dar alguma coisa muitas vezes para eles tomarem uma boa decisão, ou para os dotar, para os encaminhar para se decidirem de uma determinada maneira. Vamos ser francos, já todos nós fizemos isso. Mas aquilo que Deus está a fazer aqui é diferente, porque Deus dá o seu melhor, mas depois Ele deixou ao nosso livre-arbítrio. E é a nossa escolha, é a tua escolha, é a minha escolha, acreditar ou não naquilo que está escrito. Acreditar ou não que de facto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Ele deixa isso à nossa disposição. É uma escolha de cada um de nós crer. E isto parece-me revelador de uma tal magnanimidade, de alguém que é tão grande que nos deixa ter a nossa própria escolha. E eu acho isto extraordinário porque de facto isto demonstra que nós não somos joguetes nas mãos de um Deus tirano. Deus criou-nos com uma vontade, com o poder crer ou não crer. E hoje tu estás aqui neste lugar e tu podes tomar uma decisão. Acreditar ou não acreditar. Se calhar já tomaste alguns na tua caminhada. Se calhar nunca tiveste a oportunidade de o fazer. Se calhar nunca achaste que o devias fazer. Mas hoje és confrontado com essa escolha. Mas aquilo que eu acho mais extraordinário em João 3,16 é a parte final deste versículo. Eu, há uns aninhos atrás, estudei Direito. Há uns anos. E uma das coisas que eu aprendi em Direito é que uma lei é tão... não é válida, mas é tão forte quanto forte for a sanção que ela tem. Ou seja, uma lei para ser efetiva necessita de uma sanção. É por isso que quando vocês saírem deste lugar e se calhar entrarem numa estrada, vocês vão ter cuidado, digo eu, com os limites de velocidade. Porquê? Porque vocês não querem quebrar a lei, porque sabem que quebrando a lei há uma sanção. Daqui a algumas semanas recebem em casa uma cartinha a dizer: você ia em excesso de velocidade, pague esta quantia. O que é que acontece? Uma multa, privação da liberdade, sei lá, privação de fazermos alguma coisa durante um período de tempo. Mas a grandeza de Deus se revela de tal maneira que João 3,16 não tem apenas uma sanção, porque João 3,16 diz para que aquele que nele crê não morra, lá está, esta é a sanção, a morte, mas aquilo que Jesus e aquilo que Deus faz é dar uma coisa à lei que nós não vemos nas leis, que não havia no direito, nas ordens de direito agora, não houve na altura dos romanos, não houve na altura do direito canónico, que é uma recompensa. Que recompensa é que nós temos por cumprirmos a lei hoje?
A recompensa é não recebermos uma sanção. Mas aquilo que Jesus fez é muito diferente, porque ele diz, não só aquele que crê não tem sanção, mas tem uma recompensa, tem uma vida eterna. Tem uma vida eterna. E vida eterna é o quê? Vida eterna é sim uma esperança naquilo que nós não conhecemos, que é uma esperança naquilo que vai acontecer depois da nossa vida na Terra. É uma esperança de que no dia, e eu não sei qual é o dia em que eu vou deixar de estar fisicamente nesta Terra, e nenhum de nós sabe, vamos ser francos, no dia em que eu fechar os meus olhos, eu espero que todos nós, seja daqui a muitos anos, e que todos tenhamos muita saúde até lá, claro que sim. Mas o dia em que isso acontecer, eu tenho uma esperança, uma firme esperança de que vida eterna me aguarda. Mas a vida eterna não é só uma esperança naquilo que eu não conheço. A vida eterna é também aquilo que a palavra de Deus nos lembra quando diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A vida eterna não é só, claro que sim, é muito importante, aquilo que eu não conheço. Uma esperança para o que eu não conheço é uma esperança para o agora, é uma transformação para o agora, para o hoje, para a tua vida e para a minha vida, enquanto os nossos pés pisarem esta terra. Agora nós precisamos de olhar um pouco para Jesus. Eu sei que muitos de nós, independentemente da nossa proveniência, muitos de nós já ouvimos falar em Jesus. Muitos de nós até conhecemos histórias de Jesus. Alguns porque as ouvimos quando éramos mais novos, outros porque se calhar já lemos livros, já conhecemos alguém que tem um conhecimento da Bíblia mais extensivo. E é fácil ler os Evangelhos, por exemplo, e reconhecer que Jesus era um bom homem, tinha bons ensinamentos. Olhem, que até se todos nós seguíssemos o exemplo de Jesus, na prática o mundo seria um lugar melhor. É relativamente fácil reconhecer isso. Não há um grande mérito, digamos assim. Ao ler aquilo, há coisas que de facto fazem sentido ainda e vão continuar a fazer para os dias de hoje. Mas a verdade é que se nós pensarmos dessa perspectiva e considerarmos que de alguma forma Jesus, os seus ensinamentos foram uma dádiva para o mundo, na verdade o mundo está cheio de outras dádivas que já nos foram dadas. Gente boa, que teve boas ideias, que iniciou bons movimentos, que fez boas ações. É claro, eu sei que nós muitas vezes colocamos os olhos mais nos maus, mas o mundo já teve muita gente boa. E ainda hoje tem. Se calhar tu estás aqui sentado e és uma dessas pessoas boas, hein? Eu espero que sim. É isso mesmo. Confiança. A grande questão aqui é como é que nós vamos olhar para Jesus. Porque se nós olharmos para Jesus como alguém, uma boa pessoa, bons ensinos, uma dádiva ao mundo, bom, nós perdemos uma grande parte do poder. Porque aquilo que a palavra de Deus nos diz e que é tão bem dito, por exemplo, por Pedro, um dos seus discípulos, quando Jesus se virou para ele e perguntou: e vocês, falando com os discípulos, com aqueles que o acompanhavam, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, de uma forma que depois Jesus disse: bendito és tu, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, aquilo que Pedro disse não foi intelectual, não foi racional, foi aquilo que nós diríamos quase que uma revelação que ele recebeu. E basta nós vermos, por exemplo, muitas das perguntas de Pedro e dos discípulos. Eles tinham dúvidas e tinham questões, isso não está em causa. Mas Pedro, no meio de tudo isto, ele virou-se para Jesus e disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, eras aquele que nós esperávamos, o Filho do Deus vivo. E esta é a escolha que nós temos pela frente, acreditar que Jesus foi uma dádiva, como tantas outras já foram dadas ao mundo, ou a dádiva, que nunca mais será igualada, que nem precisa de ser igualada, porque tudo aquilo que eu e tu precisamos, já o encontramos em Jesus e podemos encontrar em Jesus, porque Ele é a dádiva. A cura que nós precisamos está em Jesus. A paz que nós precisamos está em Jesus. A tranquilidade que nós precisamos, o propósito que nós precisamos, a calma que nós precisamos tantas vezes está em Jesus, a dádiva que nos foi dada. E às vezes andamos à procura em tantos sítios.
Andamos à procura de paz em coisas terrenas que até nos podem dar paz por um período de tempo, mas que há um dia que falham. E onde é que está a nossa paz? Onde é que está a nossa tranquilidade? Desapareceu. Quando a paz que nós precisamos está em Jesus, porque Ele é a dádiva. A dádiva. E o mais interessante de tudo isto é o caráter pessoal desta dádiva. E eu comecei por ler Isaías 9:6 por uma razão. É porque Isaías 9:6 utiliza uma expressão personalizadora desta dádiva. E de facto, quando nós pensamos em Jesus, podemos pensar, bom, aquilo que está a ser dito, ou aquilo em que eu acredito é que Jesus foi dado a toda a humanidade. É essa imensa mole de 8 mil milhões de pessoas que atualmente habitam o planeta Terra. E todos aqueles que habitaram nestes anos antes. Portanto, Jesus foi dado a toda a humanidade como esta resposta e esta dádiva. Mas Isaías usa uma expressão tão bonita, porque Isaías não diz que foi um menino que nasceu, ou um menino que foi dado. Utiliza esta expressão, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E eu quero dizer-te isto hoje. Jesus não morreu, quer dizer, esta frase é sempre difícil de dizer, para não cometer um erro, mas entenda o que eu quero dizer. Jesus não apenas morreu pela imensa mole humana, pelos tais milhares de milhões de pessoas. Jesus morreu por ti, pessoalmente. A sua dádiva foi para ti, para cada um de nós. Foi com o nosso nome individual em mente. E quando nós entendemos isto, e quando nós vivemos desta forma, que Jesus não viveu, não nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pelos anónimos na multidão, mas fê-lo por cada um de nós pessoalmente. A Bíblia diz que Ele já sabia, já tinha planeado a nossa existência de cada um de nós ainda antes de nós habitarmos o ventre da nossa mãe. Por isso não é uma multidão, é uma personalização daquilo que Jesus fez. E este Natal, quando tu celebras o Natal, tu celebras, não celebras um Jesus que veio ao mundo de uma forma generalista. Celebras um Jesus que veio ao mundo de uma forma pessoal. E que nos ama a nós todos e a cada um na nossa singularidade. Na singularidade em que Ele nos criou. Eu estou mesmo a terminar. E talvez tu hoje estejas aqui, aliás, neste lugar. E talvez até algumas destas coisas que eu estou a dizer te fazem sentido. No teu coração fazem sentido. E se calhar tu olhas para dentro da tua vida e até pensas, mas há algumas coisas que eu gostava de colocar em ordem. Algumas coisas, antes de eu dar esse passo, eu preciso de colocar coisas em ordem na minha vida. Aquilo que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que nos relatam a vida de Jesus, eu nunca vi um Jesus muito preocupado com a vida, entendo o que eu quero dizer, com aquilo que as pessoas eram antes de chegar a Ele. Eu vejo um Jesus que na história da mulher adúltera, que tinha cometido um erro, naquela altura, segundo as leis da época, eram sinónimo de morte, e eram as leis da época. Eu vejo um Jesus que aquilo que ela fez à mulher foi, olha, onde é que estão os que te acusam? Foram-se embora? Ok, então olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu vejo um Jesus que quando um pequeno cobrador de impostos chamado Zaqueu, e cobrador de impostos era uma profissão odiosa à época, era a representação do poder opressor do Império Romano, um homem que claramente queria ouvir e ver Jesus, e Jesus, ao se aperceber daquele homem, disse, Zaqueu, desce dessa árvore porque eu hoje vou cear na tua casa.
E quando Jesus disse isso, as pessoas estavam à volta e diziam assim: de certeza que Jesus não conhece Zaqueu, porque se o conhecesse saberia que ele é um pecador. E isto não impediu nunca Jesus de se dar com Zaqueu. Quando, por exemplo, antes de curar um cego, os discípulos viraram-se para Jesus e perguntaram: ó Senhor, ele está cego porquê? Foi ele que errou ou foram os pais? A resposta de Jesus é: isso é completamente indiferente. Este homem está cego para que se revele nele o meu poder e a glória de Deus. Por isso, deixa-me dizer-te uma coisa. Aquilo que nós encontramos em Jesus, ou aquilo que nós podemos ter em Jesus, não é encontrá-lo porque transformarmos alguma coisa na nossa vida. Jesus não funciona assim. Jesus é o encontro que transforma. Primeiro nós encontramos-lo e então depois nós somos transformados. E se calhar tu estás aqui hoje neste lugar à procura de ser um pai ou um filho melhor, um marido ou uma esposa melhor, um patrão ou um empregado melhor. Se calhar até tu estás numa jornada para tu cresceres, para seres melhor pessoa, melhor ser humano. Deixa-me dizer-te que não há nada que tu possas fazer melhor do que ter um encontro com Jesus que transforma a tua vida radicalmente e que te torna a nova criatura, a nova pessoa de que nos fala a Bíblia. E enquanto eu peço que todos possamos ficar de pé, eu pedia que não houvesse movimento agora na sala, por favor. Eu hoje gostava de abrir uma janela de oportunidade para que tu possas ter um encontro com Jesus. E talvez tu estejas aqui numa de duas circunstâncias. Hoje vieste a este lugar e nunca tomaste uma decisão, nunca deste uma oportunidade, nunca decidiste tornar prática a tua fé. E hoje, ao ouvir sobre a palavra de Deus, ao ouvir sobre a pessoa de Jesus, alguma coisa fez, como costumamos dizer, fez um clique no teu coração. Ou talvez tu até um dia já tenhas tomado esta decisão, mas por alguma razão tu hoje entraste aqui e tu reconheces: eu tenho estado longe do meu Criador. E se tu és uma destas pessoas, eis o que eu vou fazer daqui a poucos segundos. Eu vou contar até 3. E enquanto todos os olhos estão fechados e todas as cabeças estão curvadas para darmos alguma privacidade, eu vou contar até 3. Para que tu possas levantar o teu braço e sinalizar que queres tomar esta decisão, para eu poder ver. E a seguir o que vai acontecer é que juntos, enquanto igreja, vamos fazer uma oração e acreditar que a partir desse momento há uma fé que se tornou prática. 1. Deus ama-te. 2. Ele ama-te de tal maneira que aquilo que está escrito é que deu o seu melhor, o seu único filho. 3. Levanta o teu braço agora mesmo se queres tomar esta decisão. Levanta e deixa-o levantado bem alto. Apenas eu estou a ver. Estou a ver vários braços levantados. Muito obrigado. Vou dar mais alguns segundos. Ali em cima também, muito obrigado. Ali também, muito obrigado. Aqui em baixo, obrigado. Muito obrigado. Eu vejo vários braços levantados e tu tens mais 2 segundos para tomar esta decisão. Igreja, vou pedir que todos possamos repetir esta oração após mim. Senhor Jesus, hoje mesmo eu te aceito como o meu Salvador. E eu te peço que habites no meu coração, perdoas os meus erros e me dês uma vida nova. Que me transformes para que eu seja o meu melhor e aquilo que tu me criaste para ser. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. E vamos aplaudir todos aqueles que tomaram esta decisão nesta manhã. E porque nós acreditamos que esta decisão é o marco da tua vida, nós não queremos que tu sigas sozinho esta caminhada. Isto não é uma decisão de mudar de religião ou de igreja. Isto é uma decisão de abraçares uma nova fé, de crer que Jesus não é só um bom homem, é o teu Salvador pessoal. Por isso, nós queremos te ajudar nesta caminhada, para que tu encontres aqui uma família, mas também para que tu fortaleças a tua fé, e isso é tão importante. Quando tu saís aqui do auditório, há muita gente identificada com t-shirts que diz aqui para servir. É
são pessoas da nossa casa que estão aqui exatamente para isso, fazer isso que está escrito nas suas camisolas, para te servir e para te ajudar. E aquilo que eu te quero encorajar é que quando saís daqui, tu possas falar com essas pessoas. Se calhar até vieste com alguém que já faz parte da igreja, de certeza que essa pessoa te vai ajudar, porque nós queremos que faças esta caminhada acompanhado e que possas ganhar aqui uma família. E se é a primeira vez que tu estás aqui, tenhas ou não tomado esta decisão, eu oro e é o desejo da nossa igreja, que seja a primeira de muitas vezes que estás aqui connosco a fortalecer a tua vida, a fortalecer o teu conhecimento de Jesus e que isso tenha um efeito na tua vida. Amém? Um Feliz Natal a todos. Vamos continuar o nosso espetáculo de Natal. Começámos com silêncio na terra e rugido no céu, mas agora a terra também ruge e celebra. A terra celebra como só se celebra a chegada de um rei. Jesus nasceu, salvação nasceu, esperança nasceu, liberdade nasceu, cura nasceu, justiça nasceu, paz nasceu, das lágrimas ao louvor, da ansiedade à adoração. Foi tempo de chorar, agora é tempo de celebrar. O mundo mudou para sempre. Será que consegues ver? Uma noite mudou a eternidade. Um homem mudou a humanidade. Não tens de ficar sozinho. Não tens de ficar para trás. Junta-te a quem celebra. Aqui e agora. God that he would take a frame, the artisan, inside the paint, or breathe the very air his breath sustains, the architect, inside the plane. Oh, come now, hail his arrival, the God of creation, royalty robe in the flesh he created. Jesus, the Maker, has made himself known. Oh, hail the infinite the one who had no start and knows no end, became confined in time and time. The everlasting God, the great I am, in the mercy of a mother's head. Oh, come now, hail his arrival, the God of creation, royalty robe in the flesh he created. Jesus, the Maker, has made himself known. Oh, hail the infinite, infant God. Oh, God, we hail your name, God. We praise your name, God. Yeah. Oh,
God, oh Jesus, oh God, God embraced our friend when He graced the world He made. Oh, hail the divine in a manger. Love embraced our friend when the playwright took to the stage. Oh, hail the rise of our Maker. God embraced our faith when He graced the world. Oh, hail to divine. Love embraced our faith when the playwright took to the stage. Oh, hail the rise of our Savior. God embraced our faith when He graced